Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros e sobre a questão das queimadas que está afetando alguns desses biomas. Antes de mais nada, eu acho que a gente precisa definir o que é um bioma. Essa palavra, bioma, ela deriva do grego, da palavra bio, que quer dizer vida, e da palavra oma, que quer dizer grupo. Então, um bioma ele seria um conjunto, né, um grupo de vida, de espécies diferentes. Um conjunto de vegetação e de fauna associados. Uma outra definição de bioma diz que os biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Então, aqui nesse mapinha, a gente tem os 6 principais biomas brasileiros, que seria a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, começando pela Caatinga. A gente pode observar aqui no mapinha, na parte laranja, que ela ocupa predominantemente a região nordeste do Brasil, e ela ocupa uma área territorial de 844 mil quilômetros quadrados. O clima nessa localidade é o semiárido, com poucas chuvas. Tem anos que as chuvas nessa região chegam a 800 milímetros apenas, que é uma quantidade muito baixa. Os solos nessa região são rasos e de baixa fertilidade. Então, a gente tem a presença de uma vegetação adaptada a pouca quantidade de água, como, por exemplo, os cactos, as gramíneas, os pequenos arbustos. E nessa região a gente tem também a presença dos rios intermitentes, que são aqueles rios que em períodos de seca secam. Aí aqui na figura a gente pode observar um pouco dessa vegetação. E falando sobre a biodiversidade desse bioma brasileiro, a gente pode encontrar 932 espécies vegetais e 1.487 espécies nativas de fauna. E sobre os dados de monitoramento de desmatamento, a gente tem que 53% desse bioma ainda é preservado no nosso país, porém, com o processo de criação de bovinos e caprinos, com o processo da industrialização, da extração de madeira e de carvão, esse processo de desmatamento tende a aumentar cada vez mais. Agora falando um pouco sobre a Mata Atlântica, que ocupa toda essa porção amarela do mapa, que se estende desde a região Nordeste até a região Sul, é um dos maiores biomas do nosso país, depois do Cerrado e da Amazônia, e ele ocupa uma área territorial de 1.110.000 quilômetros quadrados. Essa floresta ela tem origem ligada ao clima quente e úmido, e os solos nessa região são rasos e úmidos e pobres em nutrientes e minerais. Aqui a gente tem uma figura da Mata Atlântica, como ela se caracteriza, e uma foto dos colonizadores chegando, porque quando eles adentraram o nosso país, o primeiro bioma que eles encontraram foi a Mata Atlântica, porque ela se localiza mais ali na região litorânea, e foi por lá que eles entraram. Relacionado à biodiversidade desse bioma, a gente tem 1.810 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, e também mais de 20.000 espécies de vegetais, então é um bioma extremamente rico. Porém, nos dados de monitoramento de desmatamento, a gente pode ver que só 22% desse bioma, da cobertura original desse bioma ainda encontra-se intocável. E como eu havia dito, né, que o início da colonização do nosso país se iniciou por essas áreas litorâneas, a degradação ambiental desse bioma, ela ocorre desde o início da ocupação do nosso país. Agora um pouquinho do Pampa, que é um bioma localizado no Rio Grande do Sul. Ele também pega áreas dos países vizinhos, como Uruguai, Argentina e Paraguai, e ele é um dos menores biomas brasileiros, ele ocupa só 2% do território. E o relevo desse local ele é marcado por planícies, né, um relevo bem plano, e o clima presente nessa localidade é o temperado, com chuvas bem distribuídas durante o ano, com verões quentes e invernos bem frios.
E a vegetação ela é marcada por gramíneas, por arbustos e por árvores de porte apenas próximos aos cursos d'água. Um fato curioso sobre esse bioma é que só em 2004 ele passou a ser reconhecido como um bioma brasileiro. E quanto à biodiversidade, nós temos 3.000 espécies de plantas presentes nesse bioma, 500 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. Agora, sobre os dados de desmatamento, a gente tem que 36% apenas desse bioma é preservado ainda no nosso país. E grande parte dessa degradação deve-se à ocupação humana e à criação de gados. Agora, falando um pouco sobre o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, ele ocupa áreas do centro-oeste, do nordeste, do norte e do sudeste do país, como a gente pode ver aqui no mapa, na porção azul. Ele ocupa uma área territorial de 2.036.000 km², o que quer dizer que ele ocupa 24% do território. E essa área é marcada pela presença dos grandes latifúndios, que plantam as commodities para exportação. A vegetação dessa localidade é composta por plantas resistentes à escassez de água e também resistentes ao fogo. E o clima é marcado por períodos chuvosos, intercalado com períodos de estiagem. Bom, a vegetação dessa região é bem diversificada, com predomínio de arbustos, árvores de pequeno porte e formações que se assemelham às savanas. E em relação à biodiversidade, a gente encontra 14.000 espécies de plantas e 90.000 espécies de insetos, 1.200 de peixes e 837 de aves nessa região. Dados sobre o monitoramento de desmatamento mostram para a gente que a grande perda de cobertura vegetal dessa região deve-se ao uso antrópico, ou seja, pelo uso humano para criação de gados, para agricultura, e a gente passa por um período de altas históricas no desmatamento do Cerrado. Além dessa questão do uso antrópico, com a agricultura e as pastagens, a gente tem atualmente a questão das queimadas, que está afetando grandemente esse bioma. Então, a gente tem que 51% apenas desse bioma é preservado. Agora, falando sobre a Amazônia, que é o maior bioma brasileiro, ele predomina na região norte do Brasil, essa porção verde do mapa que a gente está vendo, e também ocupa regiões dos países vizinhos. Ela tem uma área territorial de 4.196.000 km². A Amazônia também é a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, e nessa região ocorre o fenômeno dos rios voadores, que pegam a umidade dessa localidade e levam para outros pontos do país. O clima dessa região é quente e úmido, com chuvas volumosas ao longo de todo o ano, e tem uma vegetação extremamente diversificada. Inclusive, a biodiversidade da Amazônia abriga mais da metade de todas as espécies brasileiras. Somente de plantas a gente tem 60.000 espécies encontradas nesse bioma. Em relação ao desmatamento, no ano de 2009 a gente tinha 88% desse bioma preservado. Porém, a gente sabe que atualmente a realidade nesse bioma é outra, devido às queimadas que estão acontecendo estrondosamente no nosso país, devido à expansão da fronteira agrícola, à extração de madeiras e atividades mineradoras, o desmatamento na região vem aumentado cada vez mais. Agora entrando no último bioma que a gente vai falar, que é o Pantanal, que ocupa essa área laranja do mapa entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Esse bioma também ocupa porções da Bolívia e do Paraguai. Ele é um dos menores biomas do nosso país e ele ocupa só 1,7% do território nacional. Esse bioma ele é caracterizado pela planície de inundação, que são aquelas planícies que ficam alagadas durante o período de cheias. Então, os rios, os lagos e as lagoas, elas se interligam por canais. E no período de seca, restam apenas lagoas isoladas. A vegetação do Pantanal tem plantas adaptadas ao excesso de água, mas a vegetação ela é extremamente mista, ela tem marcas do bioma amazônico, do bioma do cerrado, então é um misto de plantas.
e a gente encontra 263 espécies de peixe, 463 espécies de aves e mais de 2.000 espécies de vegetação nesse bioma. E em relação ao desmatamento, no ano de 2009, 83% da área do Pantanal era preservado, porém atualmente a gente também tem passado pela questão das queimadas nesse bioma, que a gente vai conversar mais adiante, e além disso, a criação de gado, a derrubada de árvores, tem influenciado e gerado cada vez mais a degradação dessas áreas. E então agora a gente vai entrar no último tópico da aula, que busca abordar as queimadas nos biomas brasileiros. Como a gente sabe, temos 3 biomas que estão sofrendo grandemente com as queimadas, que é o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. Isso está ocorrendo porque a gente tem um descaso absoluto do poder público em relação à proteção do meio ambiente. Então, a gente está passando por uma das piores crises ambientais da história do nosso país. Como a gente observa, o governo está gerando um desmonte sistemático das estruturas e políticas públicas que promovem a proteção ambiental. Nesse ano que a gente está passando por essas queimadas, apenas 0,4% dos recursos do Ministério do Meio Ambiente foram utilizados para apagar o fogo nessas localidades, que é praticamente nada. E, além disso, eles prevêem cortes maiores para o ano de 2021. Falando especificamente do Pantanal agora, até agosto, o fogo havia atingido mais de 12% do bioma. E já no mês de setembro, como a gente pode ler aqui na segunda linha do gráfico, até o fim de setembro, 23% da área do Pantanal já havia sido queimada. A gente pode observar aqui no gráfico que o número é inestimável, é extremamente maior do que todos os outros anos anteriores. Extremamente maior mesmo, 17.577 focos detectados por satélites de queimadas no Pantanal. E dados sobre a Amazônia, a gente tem que os números de focos de incêndio no mês de setembro deste ano estão 86% maiores do que no mês de setembro de 2019. E observando o gráfico que nós temos aqui sobre as queimadas na Amazônia, a gente pode observar que a gente não tinha um número tão alto desde o ano de 2007. Então, por fim, as queimadas. Em sua maioria, elas são de origem criminosa. De acordo com dados do IBAMA, 98% das queimadas dessa localidade são oriundas das ações humanas. O agronegócio tem se expandido por toda essa região, e com as plantações e pastagens que desrespeitam as áreas de preservação, essas práticas estão se tornando cada vez mais comuns. Além disso, as queimadas são estratégias para a consolidação da grilagem no país. Com o descaso do governo, os grileiros incendiam as áreas desses biomas e destroem a vegetação das terras públicas. E tem a certeza da impunidade. Essas áreas desmatadas, elas são postas para a produção de commodities agrícolas destinadas à exportação e não ao consumo interno no nosso país. Então, enquanto o governo sacrifica as matas e as florestas brasileiras para plantar esses grãos que serão exportados, a segurança alimentar se deteriorou no Brasil e regrediu a níveis inferiores ao de 2004. E como muitas vezes o governo do Brasil se mostra omisso e tem ações que dão a entender que estão incentivando os latifundiários dessa região a queimarem os biomas, a gente tem uma demonstração de um projeto de Brasil a serviço do agronegócio. Além disso, a gente precisa falar que quando os biomas queimam, são os modos de vida dos povos e comunidades que ali vivem que estão sendo queimados também. Os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades assentadas pela reforma agrária, elas têm o seu modo de vida entrelaçados com as matas, né? Eles precisam da terra, a terra tem um significado muito diferente para eles. Então, quando esses biomas queimam, toda uma cultura, todo o modo de vida dessas pessoas são queimados também. E o governo, que deveria zelar por esse patrimônio ambiental e pelas comunidades tradicionais, se mostra apenas negligente e minimiza o problema que a gente está passando atualmente no nosso país.